Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar para vocês um pouco da minha história, porque houve a necessidade, que eu viesse aqui a falar para vocês sobre a minha vida, como tudo começou, né? Já faz muito tempo que eu venho fazendo a minha busca interior, Fazendo o meu processo de autoeducação espiritual, de autoterapia. Por mim mesma eu venho fazendo todo esse processo, venho buscando. Em 2019, eu estava na escola finalizando o ensino médio, E esse período estava um período muito difícil. Eu estava trabalhando, estudando, seguindo uma filosofia espírita, só que nada para mim estava bom. Os estudos para mim não estavam bom, não era aquilo que eu queria. A filosofia espírita também para mim não estava legal naquele momento. O trabalho também não estava bom. Na verdade a minha vida estava um caos, Um caos, uma coisa horrorosa, difícil de carregar, pesada, sofrida. Até que um dia eu resolvi pôr o fim em tudo. Aí eu parei de seguir a filosofia espírita que eu estava seguindo, porque lá na casa onde eu estava, os processos que eu tinha que ter de percepção, espiritual, toda essa comunicação com o lado espiritual não estava conseguindo ter. Mas quando eu chegava na minha casa, eu ia assistir uma palestra ou dava uma relaxada assim no sofá, de repente eu me via fora do corpo e as coisas começavam a acontecer. Então eu via pessoas, eu me via saindo do corpo, eu via pessoas, eu me via fazendo trabalhos, mas na casa espírita isso não acontecia. E eu mesmo assim ainda continuei indo. Mas um belo dia eu tive um piripaque aqui, sabe? Daqueles que você fica irritada, parecendo que você está depressiva, chorando, angustiada, triste, assim, insatisfeita. Por que eu vou lá se não está me ajudando em nada, se não está me fazendo feliz? Ao invés de me deixar mais contente, me deixar mais feliz, eu estou ficando cada vez mais triste. Aí eu parei, coloquei um fim e não fui mais. Mas dentro desse período todo, eu também fiz um curso da terapia holística. É um curso que tem muitas técnicas. Ao terminar o curso, eu até tentei trabalhar com técnicas da terapia holística, por exemplo, com a cromoterapia. Mas, mesmo assim, não fluiu. Alguma coisa não estava certa. Para mim, algo estava errado. E eu queria entender como que funcionavam as energias. Então, eu não consegui fluir. Aí fiquei com esse processo estagnado. E a vida continuou difícil, pesada, difícil de carregar, sabe? E aí eu continuei tendo os processos de sonhos. Durante esses períodos de sonhos, eu comecei a ver símbolos, geometria, pessoas falando sobre mim, questões de minhas vidas passadas, mostrando ali um trabalho que eu tinha que estava conectado àquela geometria. Aí eu acordava, pegava um papel, rabiscava, escrevia ali o que eu estava vendo, o que eu estava ouvindo e rabiscava os desenhos que eu via. E pensava, mas como que eu vou usar isso, Como que isso funciona? Mas eu nem imaginava que aqueles símbolos ali que eu estava vendo, aquele tratamento que eu estava percebendo ali, fazia parte da radiestesia. Desenhei, aquele ficou lá num papel guardado, porque eu não sabia como usar, Até tentei, fiz terapias, busquei outros terapeutas, Fiz terapias para ver se eu conseguia entender e me ajudar a resolver esse processo, mas não consegui. Até que eu tive um sonho, e nesse sonho, uma mulher chegou para mim, e colocou a mão na minha testa, e ela falou para mim assim, que era para mim trabalhar com a radiestesia, porque eu sabia fazer a radiestesia. Eu já tinha isso dentro de mim, eu já tinha esse conhecimento, então que era para mim trabalhar.
E eu no curso de terapias holística, eu tinha radiestesia, mas eu nunca me importei, nunca me interessei. Já havia recebido vídeos de amigos, né, sobre o curso de radiestesia, mas eu não liguei. Para mim, não era aquilo que eu queria. Até que o dia que, de repente, depois desse sonho, eu despertei uma vontade de mexer com a radiestesia. E comecei a buscar, né? Comecei a olhar o curso, comecei a ver as geometrias, comecei a montar tratamento. Montar tratamento aqui para mim, para minha casa, para minha família, né? E percebi que estava tendo resultados. Só que eu ainda assim ficava meio insegura. Eu sentia que aquele trabalho que eu estava fazendo era simples e fácil. Mas ainda tinha uma dúvida se realmente eu estava fazendo da forma correta. Então eu peguei e fui fazer um curso, né, de radiestesia para mim poder ter certeza se realmente eu estava fazendo certo. Para minha surpresa, no curso eu realmente estava fazendo tudo certo com o trabalho que eu já estava fazendo em casa. Aí eu comecei a desenvolver cada vez mais, finalizei o meu curso e durante esse processo do curso eu fui fazendo tratamentos para família, para amigos, peguei várias pessoas para fazer tratamento gratuitos e eu acho que eu peguei umas 20 pessoas, tudo gratuito. Até hoje eu ainda tenho pessoas que eu estou tratando que são gratuitas. A partir daí começou a vir pessoas de fora, pessoas querendo fazer tratamento, pessoas que já vêm me pagando pelo processo de trabalho que eu desenvolvo. E aí eu fui ganhando cada vez mais confiança, porque eu comecei a perceber que as pessoas acreditavam em mim, acreditavam naquilo que eu fazia. Se as pessoas acreditavam, por que eu não acreditava em mim mesma? Então eu comecei a observar que eu deveria agir, ter confiança naquilo que eu estava fazendo e eu mesmo dar voz ao meu trabalho. Então eu passei a desenvolver o meu trabalho com mais tranquilidade, com mais confiança e a partir daí começou a vir as minhas mesas de tratamento. Então eu tenho as minhas mesas que eu estou desenvolvendo, que são para tratamento de feridas emocionais, né? De questões de traumas da infância, desde o útero, que logo, se Deus quiser, né? Eu vou estar apresentando essas mesas para quem quiser, né? E o meu processo está fluindo com mais tranquilidade, com mais serenidade. As pessoas gostam do trabalho que eu faço e eu gosto daquilo que eu estou fazendo. Eu amo trabalhar com isso, me deixa muito feliz. É a coisa mais certa que eu já fiz em toda a minha vida, até agora. De tudo que eu já fiz, essa é a mais certa, porque é um trabalho que realmente me deixa feliz. E aí eu quero dizer o que para vocês? Essa é parte da minha história, não é toda a minha história de vida, né? É só um pedacinho. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: muitas pessoas que fizeram um curso de terapias holísticas, que iniciou aí nesse processo de 2019, tem muitas que estão estagnadas, que não estão conseguindo se desenvolver, não estão conseguindo colocar esse trabalho para fluir. Porque é insegurança, falta de confiança. E eu notei que quem tem que dar voz ao trabalho somos nós mesmos que estamos estudando. Nós devemos colocar a nossa cara na frente do trabalho e se permitir a trabalhar e se desenvolver. Porque a ação é toda nossa e não é do outro. Se assim a gente não fizer, a gente não consegue se realizar, a gente não consegue sair do lugar. E a partir do momento que eu entendi que era eu mesma e não os outros, e não outras pessoas que deveria fazer isso, o meu trabalho se desenrolou. E olha que eu me enrolei com pessoas, viu? Apareceram pessoas na minha vida que veio dizendo ali que vinha para trabalhar comigo. Na verdade, essas pessoas só estavam enrolando, viu? Emaranhando a minha vida. Porque o meu trabalho, em vez de fluir, aí ficava mais estagnado. Mas a partir do momento que eu coloquei o basta, que eu cortei, minhas coisas começaram a desenvolver. E eu estou muito feliz com esse resultado. Um beijo no coração de vocês. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, me perguntar alguma coisa, fique à vontade de deixar os comentários abaixo do vídeo, porque depois eu vou estar respondendo a todas. Tudo bem? Um beijo no coração.